Oi, gente, tudo bem com vocês? No primeiro vídeo aqui no canal, eu compartilhei que o primeiro país que eu morei depois que a gente saiu do Brasil foi a Nova Zelândia. E com ele vieram algumas perguntas sobre como a gente morou lá, quanto tempo, o que aconteceu. Então hoje eu decidi trazer pra vocês um pouco da nossa história com a Nova Zelândia, que inclusive eu amo aquele país. E eu decidi explicar um pouquinho melhor como é que a gente foi para lá, o que a gente fez, que tipo de visto a gente fez pra morar lá. Só que esse vídeo, assim, tá sem roteiro, tá? Eu não programei nada pra gravar ele, eu não fiz um roteiro pra saber o que vai acontecer. Mas eu vou falar de coração aberto com você e explicar tudo o que aconteceu, tudo que a gente passou por lá. Eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa o teu like, já se inscreve no canal e senta que lá vem história. Bom, deixa eu começar por antes da gente sair do Brasil, né? Pra eu explicar o que aconteceu até o momento e como é que a gente foi parar na Nova Zelândia. Basicamente, o Cauê chegou um dia meio estressado em casa e simplesmente falou pra mim assim: eu vou sair do Brasil, tu vem comigo ou tu não vem. A gente tava namorando não fazia muito tempo, mas eu topei, e meu sonho sempre foi morar fora do Brasil, sempre foi conhecer outros países, então, nossa, na hora que ele me falou aquilo, eu topei na hora, tranquei faculdade, a gente saiu dos empregos e tudo mais, e decidimos ir pra Nova Zelândia. Um dos motivos que nos fez ir pra Nova Zelândia era porque a gente já tinha um casal de amigos que morava lá. Na verdade, eles eram amigos do Cauê, não eram meus amigos até o momento. E também o dólar neozelandês, ele é bem mais em conta do que outras moedas, por exemplo, o dólar australiano, o euro, o dólar, tudo mais, o dólar americano. Então, isso facilitou também, porque, querendo ou não, como a cotação não é tão alta, ela acaba se tornando mais barato tu conseguir se mudar para esse país, principalmente o primeiro investimento e tudo mais. Então esses foram alguns dos fatores que nos fizeram escolher a Nova Zelândia. A gente foi para lá no primeiro momento só para estudar inglês e para conhecer uma nova cultura. E aí a gente comprou o curso de inglês. O curso de inglês da Nova Zelândia dá o direito de tu trabalhar 20 horas por semana. Se tu compra, se eu não estou enganada, a partir de 14 ou 16 semanas, eles te dão essa autorização de trabalho. Então nós compramos o curso de inglês para nós dois e fomos para Nova Zelândia. A gente chegou lá e depois de um tempo a gente arrumou trabalho. Eu comecei a trabalhar com faxina, como quase todo mundo que vai para um país novo. Comecei trabalhando na faxina, comecei a fazer faxina na escola onde a gente estudava. Então eu estudava num período, no outro período eu trabalhava ajudando a limpar as salas. E aí até o momento a gente ia ficar só o tempo do curso. Só que aí vem o como a gente ficou 3 anos na Nova Zelândia. O Cauê encontrou um trabalho e essa empresa, ela tinha muita dificuldade de mão de obra. Então, como na Nova Zelândia, na verdade na maioria das profissões na Nova Zelândia, eles têm muita dificuldade de mão de obra, eles acabam liberando muito visto de trabalho para o país. E essa empresa específica que o Cauê trabalhou, eles realmente precisavam. Quase sempre o patrão do Cauê postava vagas de emprego, não conseguia pessoas para cobrir. E aí, o Cauê entrou nessa empresa e solicitou pro chefe dele para ele aplicar o visto de trabalho. A gente entrou com um processo, contratamos um advogado de imigração. O advogado conseguiu o visto de trabalho pro Cauê e o visto de partner para mim. O visto de trabalho dele e o meu visto de partner tinham duração de 3 anos. Então a gente podia morar, trabalhar e estudar durante 3 anos. Só que a única questão é, quando tu pega um visto de trabalho na Nova Zelândia, tu precisa trabalhar para aquele mesmo empregador. Se tu pega pelo empregador, tu tem que ficar trabalhando com aquele empregador. Se tu sair do trabalho, tu tem, eu acho que é 1 mês para encontrar um novo empregador para aplicar um novo visto de trabalho. Então, assim, tem que sempre tomar esse cuidado. Já o visto de partner, ele é aberto. Então, o Cauê podia só trabalhar pro chefe dele e eu poderia procurar qualquer trabalho que eu quisesse. Então, no meu caso, eu comecei a trabalhar com faxina, né? E aí, quando a gente pegou o visto de trabalho, aí eu comecei a trabalhar numa cafeteria vegana. Fiquei lá por 1 ano e meio. Depois eu fui chamada para ser gerente e barista de uma outra cafeteria, que eu fiquei lá até a gente vir embora da Nova Zelândia. Então, nosso processo pra gente poder morar na Nova Zelândia foi esse. A gente poderia ter aplicado a residência depois disso, mas a gente teria que fazer a IELTS, mas isso seria bem tranquilo, né? Só a questão que a gente não fez esse processo todo, porque no último ano que a gente ficou na Nova Zelândia, eu consegui meu passaporte europeu, e a gente optou por sair da Nova Zelândia e ir pra Europa. Mas assim, Nova Zelândia é meu país no mundo. A Nova Zelândia é um país que a única coisa que me incomoda
e que não tem como mudar, é que ele é muito, muito longe. Então, assim, pra te vir pro Brasil, com as escalas e com tudo mais, tu vai gastar praticamente 30 horas de viagem, né? Então é muito tempo, é muito desgastante, isso me incomodava bastante. E o fuso horário da Nova Zelândia também, ele tá a 16 horas na frente daqui do Brasil. Isso era outra coisa que me incomodava bastante, porque era muito difícil a gente conseguir conversar com a nossa família por causa desse fuso horário. Vim pro Brasil também com frequência, era quase impossível, porque eram muitas horas, era caro, ainda é caro. Acho que hoje em dia tá caro viajar pra qualquer lugar do mundo, mas pra Nova Zelândia, na época que a gente foi, era bem caro comparado com outros lugares, comparado com a Europa, por exemplo. Na época que a gente foi, dava pra achar uma passagem pra Amsterdã, tipo, por exemplo, Porto Alegre, Amsterdã, por uns R$ 2.000 e de volta. Já Porto Alegre, Nova Zelândia, Porto Alegre e Auckland, né, que é onde a gente morava, sei lá, eram uns R$ 8.000. Então era um valor absurdo de diferença de uma passagem para outra. Então isso também fez com que a gente pensasse em sair da Nova Zelândia. Mas de modo geral, eu acho que é um lugar que é lindo, eles têm uma cultura bonita, eles têm... o país é perfeito. Eles são super organizados. Eles são considerados o país menos corrupto do mundo. São muitos pontos positivos, são muitas coisas boas. A gente deixou muitos amigos lá, que a gente conversa até hoje com eles. Inclusive, a minha última chefe na Nova Zelândia, ela é holandesa. A gente se encontrou no último ano em Amsterdã. Vou deixar pra vocês a fotinho nossa aqui do lado, pra vocês verem que fofinha. Ela foi pra Holanda pra ver a família dela e foi até Amsterdã pra nos ver. Eu tava morrendo de saudade dela. Os neozelandeses, eles são um povo muito receptivo, muito acolhedor, são muito pacientes. Se você tá buscando um país pra aprender inglês, a Nova Zelândia é o país perfeito. Pelo menos todas as pessoas que a gente conheceu na Nova Zelândia, todos amavam ver a gente aprendendo uma nova língua, achavam super legal essa coisa de tu sair da tua zona de conforto e aprender uma coisa diferente, ir pra um lugar diferente. Então todo mundo que a gente conheceu lá, principalmente os kiwis, né, que é como eles chamam os neozelandeses, eles foram super receptivos, super carinhosos, super abertos com a gente. Então é um país que eu fui muito feliz, que eu amei viver lá, a melhor experiência que eu podia ter. E o melhor país, assim, pra te startar a vida de imigrante, com certeza, pra mim, é a Nova Zelândia. Então, assim, resumidamente, se tu quer ir pra Nova Zelândia, por exemplo, se tu tem vontade de morar lá, o nosso caminho, o nosso processo é o que a maioria das pessoas fazem. É um processo que dá certo, é um processo que dá pra chegar até o passaporte, até a residência permanente. Então, assim, se tu quer ir legalmente, quer fazer as coisas tudo direitinho, tem vontade de morar lá, vai nessa linha que vale super a pena. Compra um curso de inglês, o curso de inglês que te dê permissão de trabalho. Tenta encontrar algum trabalho ou alguma empresa, alguma função que esteja na short list do país. Short list que eles falam é uma lista que o governo libera, então já entra no site do governo lá da imigração da Nova Zelândia e procura essa lista. É uma lista de profissões que estão faltando profissionais no país. Então, assim, dá uma lida naquela lista, vê se tu te encaixa em alguma dessas profissões. Se tu não te encaixa, às vezes tem algumas profissões que tu pode fazer um cursinho antes de ir pra Nova Zelândia. Programa a tua ida, não vai que nem doido assim nos lugares. Pensa antes de tu embarcar numa aventura, de tu botar toda a tua energia, de tu botar todo o teu dinheiro numa aventura como essa. Pensa e planeja bem antes de ir. Esse é um conselho que eu dou pra todo mundo. Se tu pode ficar mais uns meses no Brasil antes de embarcar, aproveita esse tempo e dá uma olhada quais são as profissões que estão faltando no país. Se daqui a pouco não vale a pena você tentar fazer um cursinho rápido aqui no Brasil e já ir para esse país qualificado para ingressar numa área que vai te dar a possibilidade de daqui a pouco tu pegar uma residência, de tu pegar um passaporte neozelandês, por exemplo. E não digo nem só pra lá, eu digo pra qualquer outro país que tu pense em migrar. Dá uma pesquisada, dá uma procurada, que eu tenho certeza que em todos os países vai faltar profissionais pra alguma área, alguma profissão. Então, dá uma pesquisada, ver se vale a pena, ver o que tu pode fazer pra poder chegar no país pronto. E aí sim, aí se tu aplicar o visto de trabalho, por exemplo, na Nova Zelândia,
Depois, eu não tenho certeza quanto tempo de trabalho tu precisa ter pra poder aplicar residência. Ou se tu já pode aplicar assim que tu pega o visto. Eu não lembro direito como é que funciona, porque já faz algum tempo que a gente saiu da Nova Zelândia em 2019. Muita coisa aconteceu desde lá. Mas dá uma lida no site da imigração, que com certeza vai ter todas as informações. É isso que eu sempre recomendo aqui. Olhem os sites da imigração do país que tu quer ir. Porque lá vai ter todas as dicas, vai ter tudo mastigado, tudo que pode acontecer, tudo que tu pode fazer pra morar legalmente nesse país. Mas assim, a Nova Zelândia é um país maravilhoso. Eu amo a Nova Zelândia, eu tô louca pra voltar pra lá, nem que seja só pra visitar. Não sei se eu moraria pra sempre lá, acredito que não, porque essa questão do fuso horário e da distância influencia bastante nas minhas decisões, mas eu super recomendo a Nova Zelândia para qualquer um que queira ter uma experiência fora do país. Como eu falei, eles são muito receptivos, são muito abertos. Se tu quer ir para imigrar definitivamente, dá uma pesquisada, avalia o que tu precisa para isso, qual é o passo a passo para te fazer isso, que sempre vai ter um jeito para te imigrar, para te fazer as coisas certinhas e sempre dentro da lei, lembre-se disso, porque não adianta, a gente vê muita gente às vezes reclamando: ai, porque tal país acontece isso, isso e aquilo, tal país as pessoas são assim, assim, assado. Só que às vezes tu vai ver a situação da pessoa, a pessoa tá ilegal no país, a pessoa tá fazendo tudo errado, assim, conforme, não, nada conforme as leis do país, sabe? Então, gente, vamos primeiro filtrar o que vocês ouvem por aí dos países, tá? E segundo, lembre-se sempre de fazer as coisas direitinho, conforme as leis de cada país, que não vai ter erro. Se essa é a tua vontade, com certeza tu vai achar uma forma legal, correta de tu fazer isso, de tu chegar no país que tu quer, de tu conseguir a cidadania, ou o passaporte, ou a residência, que seja só a residência permanente, de tu conseguir um visto de trabalho no lugar que tu quer. Minha dica de sempre: corre atrás, baixa a cabeça, corre atrás que vai dar tudo certo, com certeza. E se tu que tá me assistindo quiser mais informações detalhadas sobre a Nova Zelândia, sobre moradia, sobre carro, a gente comprou carro na Nova Zelândia, a gente alugou casa com amigos, a gente alugou casa sozinho, a gente teve empregos, a gente fez de tudo. A gente viajou, a gente curtiu. Se tu quiser mais vídeos sobre a Nova Zelândia, falando sobre o nosso processo de lá, sobre as coisas que a gente viveu lá, deixa aqui nos comentários pra mim. E não esquece de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal, que daí eu prometo que eu trago mais informações detalhadas sobre cada um dos processos. Como eu falei, esse era só um bate-papo, um vídeo de coração aberto para compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente viveu lá fora, de como foi a nossa experiência e qual foi o nosso processo para poder passar 3 anos na Nova Zelândia. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!